Meus amados, meus queridos irmãos, irmãs, aqui é o pastor Chico Chagas. Eu sou pastor da Assembleia de Deus Pão da Vida, aqui na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Mossoró é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte. Eu quero nessa mensagem falar para você que é crente. Não quero nem saber qual é a sua denominação. Eu sei que você faz parte da noiva de Cristo, do corpo de Cristo. Então, a sua denominação, a placa da sua igreja, o nome da sua igreja não importa, porque a igreja do Senhor Jesus somos todos nós. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, pessoas serão salvas de todas as igrejas. Não tenha nem dúvida disso, irmãos. Eu quero falar para você que é crente, que é evangélico, para você que é estudioso da palavra de Deus, para você que ama a palavra, porque tem muita gente que nem estudar estuda, mas ama a palavra, ama ouvir, e sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero falar para você da sua importância para o reino de Deus, da sua importância e o poder que você tem para transformar vidas, porque muitas vezes vivemos sem sabermos a importância que temos. Muita gente leva anos a fio, sentando no banco da igreja, sem imaginar que ela tem um potencial muito grande e não está usando esse potencial. Que muitas vidas estão sendo perdidas por falta dela dar um grito, dela pregar a palavra, dela despertar dentro dela uma unção que ela tem dada pelo Senhor Jesus Cristo quando ela aceitou Jesus Cristo. Muita gente está conformada em sentar no banco da igreja, pegar sua Bíbliazinha em casa, colocar debaixo do braço, vir para a igreja, sentar-se no banco, ouvir os louvores, às vezes canta algum hino que conhece, que gosta, ouve a palavra, ama a palavra, chora até, se emociona. O Espírito de Deus fala ao seu coração, Jesus fala ao seu coração, mas na hora que diz assim, vamos para a obra, vamos cumprir o ID de Jesus, aí morre tudo, porque se acha incapaz. E na verdade você é capaz. Você é capaz porque você faz parte da nação santa. Você é sacerdócio real. Você foi comprado e remido com o sangue de Jesus e não foi com coisas corruptíveis, e você precisa valorizar isso. Muitas pessoas às vezes estão perto de você, precisando ouvir uma palavra, algumas pessoas pensando até em tirar a própria vida, mas você, por timidez e por se achar incapaz, ou por acreditar na mentira do inimigo que você não tem capacidade de pregar a palavra, você deixa de pregar. E essa pessoa vai embora, sem levar a mensagem salvadora do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui ler o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo de 13 a 17. A palavra diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis com a voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista era descendente de sacerdote, de Zacarias. João Batista abandonou tudo para assumir a posição dele, de ser aquele que iria abrir as veredas, pedir ao povo que endireitasse suas veredas, que era chegado o reino dos céus. E ele foi para o deserto vestido de pele de camelo, abriu mão de tudo, vestido de pele de camelo, se alimentando de mel silvestre e gafanhotos, abriu mão de toda a mordomia que tinha seu pai como membro do Sinédrio, e ele deixou tudo isso para quê? Para cumprir uma missão. Aos olhos do povo, João Batista era um louco. Aqueles que não tinham intimidade com Deus na época eram loucos, mas aqueles que tinham procuravam ir para serem batizados. E olha que não era nem batizado no Espírito Santo, era batizado nas águas. E eu tenho falado para os irmãos muitas vezes, e é verdade que Deus tem algo a fazer através de cada um de nós. Porém, isso será feito por todos nós, irmãos. O ID é para todos os sacerdotes de Deus, e você é sacerdote. Você, minha querida irmã, é uma sacerdotisa do Senhor. Deus nos escolheu para um propósito divino. Eu sei que ao falar isso, muitos ficam olhando para mim como se nada disso que estou falando tem a ver com eles. E hoje o Espírito do Senhor irá incendiar o seu coração com essa palavra, pode acreditar. Você é parte desta obra, você é um instrumento de Deus. Se você crê nisso, diga glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Diga: eu quero ser um instrumento, Senhor. Me usa poderosamente, envia-me a mim, me faz vaso de honra para o teu reino.
Nós que fazemos parte da igreja do Senhor precisamos de todas as pessoas, de todas as idades, todos aqueles que querem servir a Deus. E assim vamos fazer a obra debaixo da unção do Espírito Santo. Jesus, na leitura que eu acabei de fazer, ele procurou João Batista para ser batizado. E João Batista teve o maior privilégio que nenhum dos profetas tiveram antes. Porque ele contemplou a Trindade Santa de uma só vez. Ele batizou o Filho, ouviu a voz do Pai e viu descer sobre o Filho o Espírito Santo. E olha que ele, aos olhos do povo da época, dos importantes da época, ele não era nada. Eu gostaria de compartilhar exatamente sobre a unção do Espírito Santo. Eu quero falar sobre essa unção que Jesus foi buscar, e foi depois de buscar essa unção no batismo com João Batista, que Jesus foi para o deserto, no capítulo 5 de Mateus, foi para o deserto nos 40 dias de jejum para enfrentar a tentação do inimigo. Eu quero falar sobre a unção do Espírito Santo, sobre um aspecto bem específico dela. A unção é o poder de Deus que é liberado na vida do seu povo, na vida dos seus sacerdotes, para o cumprimento do propósito divino. A obra de Deus não pode ser feita sem a unção do Espírito, porque o Espírito Santo é quem nos capacita a fazer a sua obra. Ninguém pode se atrever a tentar fazer coisas para o Senhor sem a capacitação do Espírito Santo. Converter é a primeira condição para a realização da obra de Deus, mas sem a unção nada pode ser feito. Deus só derrama a sua unção sobre aqueles que ele chamou para Cristo e enviou com uma missão de edificar a sua casa e querem cumprir o seu ID. Ninguém está aqui porque se apresentou como voluntário. Nós estamos na igreja no trabalho porque todos foram chamados por Deus, capacitados pelo Espírito e depois enviados por Ele para esta obra de evangelização, de ganhar almas para Jesus e mudar o percurso da vida daqueles que estão caminhando para o inferno. Essa verdade deve sustentar você diante das pressões do dia a dia da vida cristã. Você foi chamado por Deus para ser um sacerdote, um edificador, uma edificadora. Não estamos aqui por vontade própria. Fomos chamados pelo Senhor Jesus. O Senhor disse, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Na Bíblia temos casos de pessoas que se apresentaram como voluntários para fazer coisas para Deus e foi um desastre. E Moisés é um exemplo disso. Espera aí, eu vou explicar. Moisés é um exemplo de quando ele quis agir por livre e espontânea vontade, foi um desastre porque ele não estava na direção de Deus. Em Atos, no capítulo 7, versículo 25, diz que quando Moisés inteirou 40 anos, ele resolveu ir libertar o povo do cativeiro, por conta própria. Ele concluiu que era o único hebreu que tinha estudo, habilidades e treinamento para libertar o seu povo. O povo era escravo. Então ele concluiu que a sua vida não era por acaso. A sua iniciativa foi terrível. Ele teve que fugir e ficou 40 anos escondido em Midian. Por quê? Porque era voluntário. Alguém que meramente se dispôs. Alguém que percebeu um problema, uma necessidade e disse, vou ajudar, vou lá resolver. Mas a obra de Deus não começa no homem. Ela começa em Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o santo nome de Jesus. Nós não fazemos obra de Deus porque queremos, mas porque somos servos e chamados. Aí você deve dizer, pastor Chico, então eu tenho que esperar? No seu caso, não. Pois Deus já nos comissionou quando estabeleceu esta obra. E todos os que Ele envia para cada obra, Ele envia para que sejam colaboradores, servos. Os seus servos são aqueles que Ele mesmo chamou e disse, vem, vem. Deus já te chamou. Agora você necessita posicionar como um sacerdote de Deus. Você não tem vontade de pregar a palavra? Você não tem vontade de mudar vidas, usar o poder que Deus tem através de você para mudar vidas? Quando Moisés inteirou 80 anos, ele teve um encontro com Deus no Monte Horebe, certo? Deus estava lá para chamá-lo. Era como se ele dissesse, há 40 anos atrás, você quis fazer, mas hoje eu vim aqui para te dizer que não preciso da sua ajuda. Não é você que inicia a obra, sou eu. E resolvi que vou começar agora a obra na sua vida e através dela. O interessante é que quando Deus vem chamá-lo, a coisa se inverte. Quando Deus não chamou, ele disse, eu quero fazer, eu vou resolver, e quis resolver na violência a ponto que matou um egípcio. Na hora que Deus falou, vem fazer, ele disse, não, Senhor, manda outro, eu não sei falar, já passei da idade, e arranjou um monte de desculpas, porque Deus resolveu chamar Moisés justamente com 80 anos de idade. Essa é uma pergunta interessante, né? Por que Deus quis chamar Moisés na sua velhice? Para que a obra fosse feita pelo poder de Deus e não na força de Moisés. A obra genuína de Deus depende da sua unção, não das nossas maquinações intelectuais, da nossa criatividade, etc. e tal. Depende do Espírito Santo mover-se através de nós. Quando o Espírito Santo move-se através de nós, então a unção flui. Aí a obra pode ser feita. Oh glória! Agora isso acontece porque fomos chamados, capacitados e enviados por Ele para edificarmos a sua casa.
Todos nós que estamos nessa luta, um dia fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Obrigado, Jesus, por isso. Você foi chamado para o reino de Deus e foi constituído por ele como rei e sacerdote. Está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. No Velho Testamento, Deus só ungia 3 tipos de pessoas: profetas, sacerdotes e o rei. Só eles eram ungidos pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vinha sobre eles, 3 coisas aconteciam. Essas 3 coisas são apenas uma sombra do que acontece agora com homens e mulheres de Deus no Novo Testamento. Todas as vezes que Deus chama das trevas um homem e uma mulher para o trabalho da edificação da igreja, ele derrama sobre eles a unção. Essa unção produz uma identidade e gera uma habilidade e lhe dá uma posição. A posição em que Deus coloca. Você já viu aquela história assim, tem que estar na posição para receber de Deus? E é uma verdade. O que é estar fora da posição? É estar fora do lugar que Deus quer. Então, para você receber de Deus, você tem que estar onde? Onde Deus quer. Você, antes de se converter, era filho de onde? Das trevas. Provavelmente, alguns eram imorais, idólatras, alcoólatras, viciados, mentirosos, alheios a Deus, arrogantes, rixosos, caráter torto e outras qualidades mais. Essa é a história de alguns de nós. Porém, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar em você. E quando você recebeu o Espírito, esta presença e unção gerou em você uma nova identidade. Certo? Hoje você não é mais nada do que acabei de falar agora. Hoje você é filho de Deus, nova criatura, rei e sacerdote do Senhor. Agora você é conhecido como homem de Deus, mulher de Deus. Essa é a verdade a seu respeito. Uma nova identidade vem sobre aqueles que recebem a unção do Senhor. Foi assim com Saul. Você pode ver aí 1 Samuel 10:6. Olha, diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Uma vez que ele foi ungido rei, ele agora tem uma nova identidade. A unção fez isso com ele. A mesma coisa aconteceu com Davi em 1 Samuel 16:13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor, ô glória, se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou dele, de maneira que agora Davi tinha uma nova identidade. Só que tem uma coisa: a identidade você recebe, mas se você vai usá-la ou não é outra história. Isso depende da sua atitude. Há certas pessoas que não têm atitude de fé para assumir a identidade que recebeu. Quantos de nós que nascemos de novo ainda achamos que somos aquele lá de trás? Cheio de defeitos, um caráter deformado, que não somos novas criaturas em Cristo. Fico pensando que suas vidas ainda é aquela vida antiga. Vive na esfera da velha criatura, das coisas antigas que já são passadas. O diabo tem levado muitos irmãos a olharem para a sua velha criatura e assim impedi-los de assumir sua posição sacerdotal. Vivem voltando às velhas práticas, tudo por causa da falta de assumir a sua nova identidade em Cristo. Quem olha para si, vive pecando. Quem olha para Cristo é transformado. Glória a Deus. Aleluias! Ande e viva de acordo com o que a palavra diz a seu respeito, porque é isso que você é. Quantos de nós têm ciência de sua identidade? Davi tinha, e por isso que ele enfrentou Golias. Ele assumiu a sua identidade. Saul não enfrentou. Por quê? Porque não acreditou que tinha identidade, não acreditou na unção que ele possuía, que Deus tinha depositado sobre ele. Preste atenção, Deus te leva até Golias, representando Satanás. E a única coisa que ele espera é que você assuma a sua identidade. Foi Deus que colocou Golias diante de Saul, também diante de Davi. Foi Deus que colocou Jesus diante de Satanás, em Mateus 4. Davi foi contra Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, 1 Samuel 17:45. Ele usou a sua identidade. Golias só existe para te promover. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles caíram neste erro de duvidar de sua nova identidade. Deus os levou ao Monte Sinai e falou para eles, está em Êxodo 19:6, vós que me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus estava dizendo, vocês eram uma nação de escravos. Você não tinha nada, nem a si mesmo, mas eu tirei vocês da escravidão do Egito e trouxe vocês para cá, para dar a vocês uma nova identidade. Qual era a identidade? Vós me sereis reino de sacerdotes. Que glória! A mesma palavra dita a nós no Novo Testamento, só que quando o povo chegou na fronteira de Canaã, Deus permitiu que enviasse os espias. Ao voltarem com o relatório, disseram em Números 13:33, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são de descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos.
eles se viram como o povo de Deus? Não. Como o reino de sacerdote? Não. Qual identidade eles viram naquele momento? A palavra mesmo diz que eles se viram muito pequenos diante daqueles gigantes, de gafanhoto, se sentiram um inseto, voltaram a ser menos do que a velha criatura, se viram como algo desprezível. Deus falou, a promessa é essa: eu vou fazer de vocês uma nação de sacerdotes, um povo separado para mim, e vou dar a terra para vocês. Mas eles falharam, porque em vez de ficar com a palavra de Deus, havia dito, ficaram com o que os olhos deles viram. Eles estavam vendo, nós somos escravos. Eles não acreditaram quando Deus disse, vocês são sacerdotes, nação santa. E pior, ficaram com o que imaginaram que os outros estavam vendo. A falha no deserto é por causa da incredulidade em sua identidade. No texto de Mateus, Jesus entrou na água, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele. O que é isso? Unção, irmãos. Naquele momento, Jesus se tornou ungido. Até então ele era só Jesus. Bem, José, mas agora ele é Jesus, o Cristo. Cristo significa ungido. Logo em seguida uma voz foi liberada do céu dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que coisa linda, Jesus. Naquele momento, por causa da unção, ele ganhou uma nova identidade. Era como se o pai dissesse, você não é mais filho de José. Agora você é o meu filho, o filho de Deus. O que veio logo em seguida? Deserto. Luta. Veja Mateus 4, versículos 1, 2 e 3. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Não foi assim? Muitas pessoas pensam que a tentação foi a fome. Jesus estava 40 dias sem comer, e eles imaginavam que isso é que estava sendo checado na vida de Jesus. Sabe qual foi a tentação? Quando o tentador disse, se és filho de Deus, sobre o quê? O diabo estava lançando dúvida sobre a identidade de Jesus. Tu és filho de Deus ou és filho de José? Era como se ele falasse, eu ouvi na beira do Jordão uma voz do céu dizendo que você é o filho de Deus, mas você não parece filho de Deus, você parece um galileu qualquer, e humilde, e pobre, e sem nada, não tem nem onde reclinar sua cabeça, nada mais que isso. Por que você vai chegar aqui dizendo que é filho de Deus? Qual é a credencial que você tem para dizer que é filho de Deus? Com base no que você diz que é filho de Deus? Foi nesse momento que o diabo lançou a tentação. Se você é o filho de Deus, prove. Essa é a tentação. Hoje o diabo fala, se você é filho de Deus, prova. Vença o pecado. Vença. Vença a prostituição. O desejo de usar drogas, de tomar uma cachaça. O desejo de adulterar. Vença. Vença o medo. Vai ter momentos em sua vida que você irá sofrer uma pressão muito grande e o diabo vai questionar na sua mente, será que você é sacerdote mesmo ou um representante de Deus? Será que você realmente foi chamado para essa obra? Será que você está no lugar certo? Você não parece com o filho de Deus. O diabo irá falar em sua mente, sabe para quê? Para tentar desviar a sua identidade, a sua mente da sua identidade. Se ele consegue, você se torna um alvo fácil. Tudo que você terá nesta hora é a palavra de Deus. Você é sacerdote. Hoje os céus estão abertos diante de você, confirmando a sua identidade. Não importa o que digam a seu respeito. Não importa o que você sinta. Não importa o que você vai ver ou deixar de ver. Se mantenha sempre sobre uma única palavra. Você tem uma identidade. Filho de Deus. Você é ungido de Deus. Você foi levantado por Deus para ser um sacerdote. E assim edificar a casa do Senhor. A identidade é chave, porque você é o que você é em si mesmo. E a sua visão é que te forma, molda, impele você a ser o que é, alimenta. E tudo isso vem pela identidade. Você precisa se enxergar dessa maneira como filho de Deus, fazendo parte do sacerdócio real. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que você é uma testemunha do Evangelho. Diz que você foi enviado como Jesus foi. E o mais importante, Jesus nunca te abandonará, porque se o medo se posicionar, assuma a unção que Deus deu para você. Deus não faz acepção de pessoas. Sei que você está acostumado a pensar que uns ganham uma unção maior do que outros. Deus deu mais para Davi do que para Saul. A unção de Davi era maior do que a de Saul. Essa unção para ser rei. Se Saul tivesse disposto a lutar contra Golias, dependendo da unção dele de rei, ele o venceria. Por que venceria? Porque Deus o havia ungido para aquilo. Mas qual foi a atitude dele? Medo, incredulidade, timidez. Não achou que a unção dele era suficiente.
Quantos Saúls há no meio da igreja hoje, que não assumem a unção que possuem? A diferença entre Davi e Saul foi a atitude. Davi teve ousadia em assumir a sua identidade. Davi sabia que o inimigo não poderia resisti-lo por causa da sua identidade de rei. É como se ele dissesse: quem me colocou aqui tem um compromisso comigo. E onde eu for, ele vai comigo. E onde eu pisar, ele pisará comigo. Ele vai me ajudar a resistir o maligno. Oh, glória! O irmão de Davi mandou Davi voltar para cuidar das ovelhas, das poucas ovelhas. Ainda zombou até do rebanho que Davi cuidava. Mas Davi, no entanto, estava disposto a enfrentar o Golias, porque ele sabia que a sua identidade era de rei. Não há diferença de unção de sacerdote para sacerdote. Tudo depende da sua atitude. O que faz a obra avançar é a unção, o poder de Deus, mas é necessário ter atitude para que essa unção realmente haja na sua vida. Permita Deus agir na sua vida através da unção do Espírito Santo. Você está presente nesse trabalho que Deus colocou nas suas mãos. Então use das habilidades que Deus tem colocado à sua disposição. A unção determina as habilidades. Quando Deus nos chamou, Ele nos capacitou e conferiu habilidades que antes não tínhamos. Começamos a fazer coisas que antes não fazíamos, mas isso também depende da nossa atitude. Basta você se posicionar nesta unção de habilidades espirituais manifestadas em sua vida. No começo vai ter muitos testes para que você desista, porque os homens e mulheres de Deus têm que andar por fé e não por vistas. Jesus, depois de ungido, recebeu habilidades. Em Isaías capítulo 61, versículos 1, 2 e 3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Jesus estava na sinagoga dizendo isso, viu? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos humildes, viu? Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e apoio em liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Que palavra linda! Eu amo a palavra de Deus. Veja, cada uma das habilidades todas se aplicam a todos nós. Em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual mandou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com Jesus. Deus é com os seus sacerdotes. Deus é com aquele que ele comissiona. Deus não apenas manda, ele vai junto, na verdade. Vai à frente. Essas habilidades não significa que serão instantâneas na sua vida. Elas também são ensinadas. Em 1 João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Aqui está dizendo que a unção que recebemos permanece e não temos necessidade de que alguém nos ensine. Mas a unção que você recebeu te ensina a respeito de todas as coisas para você estar à frente do trabalho do Senhor. No dia que você se converteu, você recebeu essa unção, ao aceitar o Senhor Jesus, ao confessar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. A partir daquele dia, a unção começou a te ensinar coisas. A unção vai ensinar você todas as coisas. Ela vai ensinar você a ser um crente cheio do Espírito Santo, a como se conduzir na vida, a ganhar almas para Jesus, a consolá-las, a consolidá-las, a discipliná-las, a liderá-las, como se posicionar diante das circunstâncias, diante da guerra, diante da igreja. Ela vai te ensinar o que você antes não sabia. Você vai começar a ver a palavra de Deus com outros olhos, terá mais revelação na palavra, porque é isso que o Espírito Santo faz. Então você precisa ter uma postura de crer e querer aprender com a unção, e ela te ensinará todas as coisas. Quando você entende isso, tudo que você fizer será com um novo encargo, pois uma nova medida de fé e ousadia é liberada sobre a sua vida. Não é petulância da carne, mas ousadia em Deus, para se posicionar diante dos homens e falar em nome de Deus. Oh, glória! Como eu gosto disso. Temos que estar na posição que Deus quer. Mas o que é essa posição? Posição é o cargo. Posição é separação para Deus. A Bíblia fala que quando Deus veio sobre Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 3, versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. Oh, glória! E com base nesse versículo que estou aqui hoje para dizer, você foi separado como sacerdote de Deus para edificar esta obra. Talvez você está indo na igreja, está indo em algum lugar sem ter fé, sem estar gostando, mas veja bem, Deus está te preparando para a obra, para salvar vidas.
para ganhar vidas para o reino de Deus. Separai para mim este meu filho, a quem tenho confiado a minha obra e o meu trabalho. Antes você estava em outra posição, certo? Mas o Senhor fala, separei esse para mim. Quando Deus separa alguém para uma nova posição, lhe é conferida autoridade. A unção sempre traz autoridade. Certa vez aconteceu um incidente em Israel. Havia 12 tribos em Israel, e cada tribo tinha o seu líder, seu príncipe. E um desses líderes chegaram a Moisés e Arão e falaram o seguinte: escuta, quem que vocês pensam que são para mandar na nação toda? Quem constituiu vocês? Com qual autoridade vocês fazem isso? Eles agora tinham um problema. Qual era o problema? Quem é que vai definir quem tem autoridade? Se fosse hoje era fácil, pois a Constituição fala que o poder emana do povo. Se a maioria decidiu, então é esse que manda. Nesta hora Deus vem e diz: quem iria fazer algo que definiria quem teria autoridade? Deus, claro. Números 17, versículos de 1 a 10. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o bordão, porém o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhes deu um segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzia flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Naquele dia, todos ficaram sabendo que a autoridade não depende de quem quer ter essa autoridade, mas a quem Deus escolhe dar. Deus escolheu você. Você que está ouvindo agora essa mensagem. Deus escolheu você e compartilhou com você da sua autoridade. Quando Deus escolhe, Ele honra. Você só precisa crer e fazer a obra. Essa é a base da autoridade da unção, a escolha de Deus. Nunca tente fazer prevalecer a sua autoridade com base na sua postura natural, no seu braço, no seu tom de voz e etc. Não. Qual foi a escolha de Deus? Vós me sereis uma nação de reino e sacerdotes. Não foi dada uma posição de autoridade, mas tem um outro ponto importante. A vara escolhida era uma vara como as outras. Aqueles que Deus escolheu, Ele injetou a vida, e a vara no outro dia tinha flor, tinha broto e já tinha amêndoas. O que significa isso? A autoridade está ligada também a frutos, e os frutos falam por si mesmo. Os frutos de caráter, os frutos da obra, os frutos da liderança e muitos outros, eles falam por si mesmo. Aquele que Deus escolheu irá florescer, uns a 30, outros a 60 e outros a 100. Isso só acontece porque aquele que Deus escolhe recebe a vida de ressurreição, frutificação, e por meio da vida de ressurreição, o que é a vida de ressurreição? É a vida que entra no bordão seco e faz ele gerar, brotar. É o poder da unção. Glórias a Deus. Ou seja, que você usa um poder que não tinha, para fazer o que não poderia fazer e realizar o que estava fora do seu alcance. Tudo que faço está fora do meu alcance. Faço pelo poder de Deus. É vida de ressurreição operando em minha vida. A unção gera uma posição. Essa posição lhe confere autoridade. Há muitos anos recebi esta unção do Senhor, mas hoje ainda a mesma unção está aqui. Irá gerar 3 coisas em cada um de nós: identidade, habilidade e posição. Mas isso tudo só pode ser algo vivo em sua vida se você tiver uma visão correta de você mesmo. Há 3 tipos de visão de si mesmo. Primeira, a visão de Moisés, voluntário. Fazer por iniciativa própria, e isso levou ele a se dar mal. A segunda, a visão de Saul, coitadinho. Ele não conseguiu fazer nada para Deus. Foi passado dele o reino. A visão de Davi. Se viu como Deus o via, e assim estabeleceu o reino de Deus e expandiu suas fronteiras. Nele foi estabelecida a aliança davídica, da qual gerou Jesus. Eu não tenho poder de mudar sua visão, nem mesmo Deus tem, porque Ele obedece o seu livre-arbítrio. Apenas você. Decida hoje ter a visão correta que Deus tem de você. Você é filho de Deus. Você não é escravo do pecado. Deus te tirou de lá, te deu uma nova vida, pegou todos os teus pecados e sepultou no mar, e não se lembra mais deles.
Deus agora tem você como sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado e remido com o sangue de Jesus. E Deus quer que você pregue a palavra e tome conta da obra dele, porque ele vai te usar de uma maneira poderosa. Receba essa palavra do seu coração. Deus está dizendo: eu quero te usar. Só basta você dizer: eu quero ser usado, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Fica na paz. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente.